de nosso Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai querido, nós te apresentamos, Pai, o Teu Filho, o Teu servo, Papai. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor usa ele, Papai, de uma forma, Senhor, especial. Pai, em nome de Jesus, Pai, que não seja ele, sim, Pai, que seja o Teu Espírito, Papai, a usar, Senhor, o lado dele, Papai. Pai, em nome de Jesus, traga as respostas, Papai. É que nós te pedimos nesta noite, Papai, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Amém. Amém. Feliz de estar aqui mais uma vez, né, retornando para a glória de Deus. Agradecer à missionária Maria, né, pela confiança, a missionária Simone, né, a missionária Silvana, né, que é a dirigente. Deus em Cristo abençoe todos os irmãos. Tá? É muito bom estar aqui cultuando com vocês hoje. Hoje minha esposa não pôde vir porque ela trabalha dia de terça-feira à noite. Bom, mas veio um amigo meu, né, baterista. Que Deus em Cristo abençoe também. 1 Samuel, capítulo 3. Eita glória. A palavra qual o Senhor colocou no meu coração. Perguntei para o Senhor o que pregar. Aleluia, Jesus. Que foi o tema que Ele me deu. Oh, aleluia, 1 Jesus. Samuel, capítulo 3. Os irmãos encontraram, amém? Amém. Versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, Samuel. Se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E Samuel pela terceira vez foi até o leito de Eli. Pelo que Eli entendeu que o Senhor queria falar com Samuel. Pelo que Eli disse: vai deitar-te, e se ele te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus. Há uma frase que está no meu coração, muito forte. Eu não costumo pregar sermão temático, não tem nada contra também, mas às vezes eu prego quando direcionado por Deus. E há uma frase que está no meu coração muito forte, que é: antes que a lâmpada de Deus se apague. É a frase que está no texto, porque Samuel, ele ouviu a voz de Deus e foi antes que a lâmpada de Deus se apagasse. E há uma coisa interessante. A palavra de Deus vai dizer que essa lâmpada não podia se apagar. A lâmpada teria que arder continuamente, porque aquela lâmpada representava a presença de Deus entre o povo. Os irmãos vão lembrar, lá em Êxodo vai mostrar que quando Deus ordenou que os sacerdotes colocassem em ordem a lâmpada, os castiçais, né, os 7 candeeiros de ouro, ele vai dizer que não poderia se apagar, tinha esse evitador ali para poder desentupir
porque a lâmpada não podia de forma alguma apagar. E o interessante é que o candeeiro era a única iluminação que tinha dentro daquele ambiente, que clareava o santo lugar, e ali chegava o seu reflexo até no santo do santo. Os irmãos veem o que representa isso, irmãos. A gente vai ver que Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não andará em trevas. Aquela luz representa o próprio Cristo. Aleluias. E a gente vai ver Glória a também, Deus. observando no texto, quando o Messias ainda era prometido, lá em Isaías 9, vai falar que aquele povo que estava em trevas viu uma grande luz. Por quê, irmãos? Estava um breu e a única luz que aparece foi quem? Foi Cristo. Aleluia. Eu só disse tudo isso para os irmãos saberem qual luz, qual lâmpada que eles estão se referindo aqui. Ofni e Finéias chegaram numa degradação tão grande que deixaram de cumprir até essa simples ordenança que Deus deu. Não pode a lâmpada se apagar. E antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. E eu acho interessante algumas coisas aqui. Porque nós muitas das vezes esperamos que Deus ele vai usar o credenciado. Nós esperamos que Deus vai usar aquele que já está preparado. É muito mais fácil falar com um profeta que já ouviu a voz de Deus. Muito mais fácil. Qual a necessidade que Deus tem de levantar uma criança? Sendo que ele tem um profeta, tem um Eli ali que já está acostumado, já ouviu a voz de Deus, já sabe como que é Deus. Aleluia, Jesus. Por quê, irmãos? Porque Deus não usa quem tem credencial, quem está preparado, quem já é capacitado. Glórias, Deus, aleluia, Jesus. o crivo de Deus para ele usar alguém é ter um coração disponível. Nós vamos observar no texto que os dois foram deitar. O texto é bem enfático. Vai dizer aqui no versículo 2: Eli estando deitado no seu lugar de costume. Deus revelou algo para mim aqui que eu não tinha observado antes. Estando Eli deitado ali no lugar de costume. Esse lugar de costume é um perigo. Eita, Jesus. Todos nós temos um lugar de costume. Temos ali um risco de cair num costume, num lugar de costume na casa de Deus. Deus nos chamou para algo, mas esse algo vira um costume. E aí já não é mais amor na obra, mas é simplesmente um mecanismo funcionando de forma natural. É o estilo de sobrevivência. Eu estou sobrevivendo na obra. Tem gente achando que está fazendo a obra de Deus, mas não, está sobrevivendo apenas ali. Não tem a chama mais queimando, a lâmpada já se apagou. Aleluia. E Deus está falando: eu quero coração disponível. Meu Deus, aleluia, Jesus. Eu quero coração disponível. Oh, glórias, aleluia. Eu não quero credencial, eu não quero anel teológico no dedo. Eita, glória. Apesar de ser bom, é bom. Meu Deus. Mas o que eu quero é coração disponível. Aleluia. Naquele dia saiu para fora, agora conjecturando com os irmãos. A nação conhecia Eli. Obrigado, Jesus. A nação conhecia o pequeno Samuel. Era um menino. Mas quem olhava de fora via Eli e falava: ali, boca de Deus. Olha quem Deus usa ali. Mas Eli olhava e falava: mal sabe eles que Deus não fala mais comigo, fala com o pequeno. Deus não fala mais comigo, Deus já me rejeitou. Deus agora fala com ele. Mas quem olha de fora acha: é Eli que é o canal. É Eli, através de Eli que Deus fala. Mas não era mais, Deus havia rejeitado. Louvado seja Deus. Porque Deus não é igual um patrão, né? Nós podemos dizer assim, que tolera algumas falhas, alguns defeitos seus. Deus não. Deus tem defeitos para ele que ele não tolera. Fala, Jesus. Não tolera. E para ele levantar um pequeno inocente é muito fácil. É muito fácil, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Já foi falado aqui Aleluia. sobre Davi. Mas a crise naquele tempo, irmãos, era tamanha que a palavra de Deus vai dizer: não era à toa a crise, não era à toa. A Bíblia vai dizer que os filhos desse homem, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Belial. No capítulo 2 vai dizer isso. Belial, a palavra Belial significa indigno, filho do indigno. E lá em 2 Coríntios 5, não me lembro, 5:10, se me falha a memória, o próprio Paulo vai dizer: qual concordância há entre Cristo e Belial? Não tem concordância nenhuma entre eles. Qual a concordância entre a luz e as trevas?
Não tem nenhuma. Então aí fica a pergunta, Verdade. né? O tema, essência ou aparência? Meu Deus. Será que a minha lâmpada ainda está acesa? Ou ela já se apagou faz tempo? Aleluia. Porque às vezes eu estou caminhando, eu estou sobrevivendo no ministério, achando que eu estou aceso, mas estou apagado. Deus, aleluia. Aleluia. É porque a sensação de fazer dá a percepção que eu estou cheio, mas posso estar vazio. Meu Deus. Porque performance qualquer um consegue. Agora estar cheio é algo que Deus só sabe. É Os verdade. irmãos podem olhar para mim e falar, o irmão está cheio de Deus. Mas às vezes o irmãozinho está quietinho lá atrás, você fala que você pensa, não tem nada de Deus. É o que está cheio. Eita glória, aleluia. Isso é essência, irmãos. E os irmãos há de ouvir comigo, a palavra de Deus diz que tem essência boa e essência ruim. Essência também fala de cheiro. Tem cheiro ruim e cheiro bom. E você vai analisando lá Mateus capítulo 6, vai dizer que aonde estiver o teu tesouro, Glória a Deus. aí estará o teu coração. Aleluia, Jesus. Aí fica mais uma pergunta para reflexão. Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro que você tem guardado e cultivado? É a salvação? São espirituais ou são físicos? Passageiros? É coisa que nós precisamos pensar, irmãos. E depois ele vai falar, o homem bom, do seu bom tesouro, da sua essência, ele tira o bem. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, da sua essência má, ele vai tirar o que ele tem. Porque se conhece a árvore pelos seus frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas avançando mais um pouco aqui no texto, eu prometo ser breve. E vai dizendo que esse lugar de costume, irmãos, que todos nós somos tentados a cair. Somos tentados a cair nesse lugar de costume. É quando o desânimo vem e nós paramos de orar. Achamos que a oração não é tão importante como parecia antes, né? Quando nós pensamos que a ida no monte não vale a pena mais. Quando nós pensamos que o jejuar de nada mais serve. Esse é um lugar de costume. Para que orar, sendo que eu tenho carta branca para pregar? Meu Jesus. Para que eu vou orar, sendo que Deus já me deu a credencial que eu precisava? Meu Deus. Para que orar se eu posso circular? Deus me usa. Nós precisamos entender que Deus usar você não significa que você está agradando a Ele. Eita, Jesus. Aleluia. Deus te usa por amor a Glória, outros. aleluia. Deus, Ele me usa por amor a vocês. Amém. Não é por amor a mim, por mais que Deus me ame. Mas eu posso estar pregando todo errado, com a minha vida toda errada. Meu Deus. E você ainda assim ser abençoado pela palavra que Deus me usar para Aleluia, falar. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Avançando aqui. E esse lugar de costume. Tem coisas na Bíblia, irmãos, que nós percebemos, mesmo que esteja de forma literal, também é simbólico. E aqui nós percebemos. A palavra era rara. Vai dizer, ele deitou no lugar de costume. Seus olhos já começavam a escurecer-se de modo que não podia ver. Por quê que não podia mais ver? Porque a lâmpada estava se apagando. Os dois deitavam. Só que Deus, na hora que os dois deitavam, foi procurar Eli e Eli já estava dormindo. Deus não encontrou lugar no coração de Eli para falar com ele. Mas quando Deus vai lá no quarto de Samuel, que já mostrava um apreço pela presença, né? O texto dá um destaque e fala que ele se deitava perto da Arca da Aliança. Não conhecia, mas desejava. Ele não conhecia. A Bíblia vai dizer aqui no versículo 7 que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. E por que esse apreço pela Arca da Aliança? Ele desejava a presença de Deus mesmo sem Oh, saber. glória, aleluia. Só de ouvir falar, ele já Oh, desejava. aleluia, Jesus. E nós vemos pela narrativa bíblica, nós observamos também que já era da intenção de Deus usá-lo. A palavra de Deus já era para ser manifesta a ele mesmo que ele não sabia. Na cabeça dele ele estava ali para servir ali. Mas na cabeça de Deus era totalmente diferente. Eu estou lá só para ele preparar. Porque quem vai assumir o lugar vai ser ele. Aleluia, Jesus.
Samuel não sabe. Oh, glória, aleluia. Samuel acha que está ali para carregar balde de água. Samuel acha que está ali só para ajudar, mas na verdade Glória, Deus aleluia. vai usar ele para substituir. Aleluia. Porque se Samuel não for levantado, Glória, glória, não aleluia. tem Saul rei, não tem Davi, não tem nada, a história está acabada. Jesus lindo. Era necessário Samuel se Aleluia, levantar. Jesus. Se a geração Eli vai para Oh, frente, glória, glória, teríamos só glória. degradação, perversidade. Mas como Deus acabou com aquela geração perversa, pôde uma nova geração através de Samuel se erguer. E através deles outros vieram e o nome do Senhor foi glorificado. E outra coisa que eu entro em conflito aqui nesse texto. Samuel servia diante do Senhor, mas não conhecia o Senhor. É algo que choca. Porque como que alguém está servindo sem conhecer a Deus? E pior, se você for olhar lá atrás, vai falar que Eli, que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, também não conheciam o Senhor, por isso eram assim perversos. Como que eram sacerdotes? Então eles só eram por causa que deu o tempo de casa, então recebeu o cargo. Bateu o tempo de casa, então era empresa agora. Você já tem muito tempo, está na hora de eu te subir de cargo. Vamos lá, sacerdote. Não conheciam o Senhor, o que estava fazendo como sacerdote ministrando? Qual que é o resultado disso, irmãos? Colocar alguém despreparado. Alguém que você fala assim, você molda ele por completo. Você fala, ó, meu filho, quando você estiver ali na frente, fala dessa forma. Ó, você ensina todo tipo de formalismo dentro da casa de Deus. Não ensina a dependência de Deus. E é o que faltou para Ofni e Finéias, é o que faltou para Samuel. Nós ensinamos hoje a como fazer, como você se expressar. Nós ensinamos. Mas não ensinamos a como depender de Deus. Eles eram para saber, meu filho, você tem que orar também. A minha oração me salva, mas não salva você. Era para falar, meu filho, o que eu faço para Deus não vai influenciar muita coisa na sua vida, não. Você e a sua vida com Deus é o seu particular. Meu filho, eu não posso te salvar, eu posso salvar a mim mesmo. Aleluia, Jesus. E é o que nós precisamos entender, que às vezes tem filhos que acham, meu pai é bonzinho, Deus vai olhar para mim naquele dia, vai ter misericórdia. Não vai. A salvação é individual. Não vai ser a oração, não vai ter oração que vai levar para o céu naquele dia. Que vai fazer Deus mudar de ideia e voltar à frase, apartai-vos de mim, malditos. Não vai ter. Oração que vai reverter. Por isso que o momento é hoje. É o momento de você falar, Senhor, eu quero viver para Ti. Toda a prática que eu cometia antes que desagradava ao Senhor, hoje eu lanço por terra e reputo como algo abominável. Eu vou sacrificar minha carne, eu vou viver para Ti. Basta levantar a mão e fazer isso. Louvado seja Deus, e é o que o Samuel já estava com o coração disponível a fazer. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel. Outra coisa que eu aprendo aqui. O nosso maior problema é esperar sempre dos outros. Deus chamava Samuel e ele ia onde? Em Eli. A ver, Deus está te chamando para fazer alguma coisa, você vai aonde? Você vai bater no quarto de quem? Oh, será que eu posso fazer? Estou aprovado. Oh, será que você acha que isso aqui eu posso fazer ou não? Oh, glória, aleluia, Jesus. Deus já falou, é Deus que está chamando, mas você vai lá pedir, consultar outra pessoa. Deus já falou. Meu Deus. Deus fala de uma forma simples e objetiva. O problema é que a gente é obcecado pelo místico. Se não tiver a língua estranha, não é Deus que usou. Meu Deus. Se não tiver nada de anormal, eu desclassifico o profeta. Nós temos esse mal. Nós temos esse mal. E Deus não colocou esse critério. Línguas estranhas, sinal que eu estou usando. É bom língua estranha? É bom, eu também gosto de falar.
Quando eu sinto, eu falo mesmo. Mas tem dia que Deus quer me usar de outra forma. É no mais no light. Por mais que eu queira extravasar, o negócio tá seguro. Meu filho, hoje é aqui. Porque você tem que funcionar segundo Verdade, aleluia. Deus. Segundo Ele quer que você funcione. Louvado seja Deus. Qual que foi o resultado disso tudo, irmãos? Ofni e Finéias, rejeitados pelo Senhor, levaram a arca para o arraial dos filisteus. Morreram. Foi a punição por causa de todos os pecados que ele cometia. Eles estupravam dentro do templo. Eles adulteravam dentro do templo. Aí você pergunta, mas por que lá atrás, em Levítico 10, Deus matou Nadab e Abiú no exato momento que eles entraram, só porque entraram com fogo estranho? Entraram e Deus fulminou na hora. Por quê? Porque o nível de conhecimento que você tem de Deus, pelo nível de intimidade que você tem com Deus, o seu juízo é um pouco mais pesado. Você tem que entender isso. Ah, mas por que Deus, aquele homem lá, aquele ímpio, ele fez coisa muito mais pior e olha o jeito que ele... Olha a pena que Deus deu para ele, foi tão rasa e olha a minha. Por quê, irmãos? Moisés, porque bateu na rocha, na hora que era para falar, Deus falou, agora você não entra mais na terra. Simples. Por que Deus requer isso de nós? Deus é mais criterioso com a gente. Porque aqueles que são íntimos, irmãos, Deus não aceita certas coisas. Deus aceita do ímpio, porque não conhece ele. Mas não aceita de você que já ouviu ele falar. Você já viu o mar se abrir. Você viu coluna de fogo. Aleluia. Aí você vem com conversinha agora. Meu Deus. Você vem com conversinha que quer errar, que quer pecar. Deus não tolera isso, irmãos. Meu Deus. Isso é apostasia. Aleluia, Jesus. Apostasia é isso. Você viu tudo acontecer. E você ainda é capaz de negar a fé e olhar para trás. Creia. Tem pessoas que foram curadas de câncer e se desviaram do caminho do Senhor. Meu Deus, aleluia. Tem pessoas que eu conheço que foram curadas de AIDS. Curado de AIDS. Uma doença incurável. Deus curou. Vai lá, meu filho, faz a minha obra. Não demorou muito, se desviou de novo. Meu Jesus. Só que Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. O que aconteceu? Voltou e morreu. Com a mesma enfermidade que Deus tinha curado. Tinha os exames, era 2. Voltaram para o mesmo caminho e acabaram morrendo ali no mesmo caminho. Mas a oportunidade Deus deu, assim como Deus tem dado para todos nós. Aleluia, É, Jesus. Aleluia. O que eu quero frisar com os irmãos é antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes que ela se apague, faça alguma coisa. A lâmpada, antes de apagar, ela vai dando sintomas. O óleo começa a faltar. Quando você olha lá na parábola das 10 virgens, as 10 tinham na mão uma lâmpada, que para manter acesa precisa do azeite. Aquilo ali é o maior símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a chama acesa. A lâmpada é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então as 10 tinham lâmpada, mas só 2 tinham azeite suficiente. E a palavra de Deus para elas era o quê? Antes que a lâmpada se apague, vai buscar mais azeite, pelo amor de Deus. Antes que a lâmpada se apague, ainda é tempo de jejuar, ainda é tempo de fazer alguma coisa. Aleluia, Jesus. É antes que ela se apague. Agora sabe o que significa isso? Antes que a presença de Deus vá embora e você fica completamente em trevas. Meu Jesus. Antes que ela vá, que a glória vai embora. E você acha que está cheio, mas não tem mais nada. Louvado seja Deus. Eu sei que é algo sério. Eu queria pregar outra coisa. Né? Aí tem hora que Deus, em vez de dar um negocinho mais light, Ele dá mocotó. Eu costumo dizer que mocotó é bom para quem está acostumado. Come, fica forte. Mas quem não gosta, come e passa mal. Tá bom?
Mas depois de você passar mal, você ainda vai ser fortalecido. Aleluia, Bom, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Então, antes que a lâmpada se apague, a essência, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, a essência, ela é algo imutável, não é algo imutável. Nós, enquanto estivermos nessa carne, a gente vai ter que lutar para fazer essa reforma constante, esse trabalho constante aqui dentro. Todo dia é necessário a gente fazer um trabalho aqui. Todo dia você já percebeu que você percebe, à medida que você se aproxima de Deus, você vai percebendo mais falha sua? Você fala, mas meu Deus, eu estou me aproximando, era para mim perceber menos coisa. Mas é o contrário. Quanto mais perto da santidade de Deus, mais defeitos você vai ver em você. E você tem que glorificar a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Porque é difícil, irmãos. O problema é quando você vê defeito nos outros. Aí o defeito maior está em você. Mas quando você vê defeito em você, quem vê defeito em si mesmo, é porque está perto de Deus, irmãos. Aqueles que têm a capacidade de bater no peito e falar, me perdoa, pai, eu sou pecador. Me perdoa, não mereço nem estar aqui, sou indigno. Aqueles que têm essa capacidade, irmãos, é que está perto de Deus. Quando esses camaradas que batem o pé e se esbanja, eu oro tantas horas por dia, faço isso, dou o dízimo, eu faço, né, igual o escriba lá, o fariseu no templo, eu eu dispenso meus dinheiro com meus bens, com os pobres, eu faço tudo isso, faço todas as obras boas. A pessoa que faz isso, irmãos, pode ter certeza que está longe de Deus. Está longe. Porque quem está perto começa a fazer uma reconstrução em si mesmo. E ela é diária, irmãos, até o dia da volta de Cristo. E essa lâmpada, enquanto ela está acesa, você consegue ver os defeitos. Oh, aleluia, Jesus. Mas o dia que ela se apagar, Meu como já se Deus. apagou para muita gente, Aleluias. você fica igual um zumbi andando pela rua e não sabe mais o que fazer. O dia que ela se apagar, acabou. Verdade. Deus, ele dá oportunidade. Deus, ele dá oportunidade. Mas o dia que ele puxar, irmãos, a cordinha, acabou. É uma palavra bem simples. Mas Deus está falando nessa noite, eu tenho certeza que tem uma direção. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu tenho certeza que Deus falou essa palavra, não foi agora, foi em casa. Foi no trabalho, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos analisar na história é que Deus sempre dá dois exemplos de tudo. Já percebeu que em tudo Deus dá dois exemplos? Um bom e um ruim? Um bom e um ruim. Vai lá, o trigo e o joio. Parábola, tem um filho que obedece e um filho que é hipócrita. Fala que vai, mas não vai. Tudo ele coloca dois exemplos. Até na crucificação, você já observou? Que no julgamento vai Jesus e Barrabás. Quem você escolhe? E lá na cruz, o salvo e o perdido. Tudo ele coloca um exemplo. Para quê, irmãos? Por que isso? Para mostrar que a vida a gente tem alternativa. Deus está nos dando a oportunidade. E enquanto nós vivemos, a oportunidade está diante da gente. Ele está falando, qual que você quer? O caminho é seu. A corrente eu já te libertei. Mas é você quem decide se você quer ser livre ou não. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. E sabe qual que é o nosso maior problema? É que nós negligenciamos o momento do paraíso. O momento do paraíso. O momento que está tudo tranquilo. É o momento que nós subestimamos. E é o momento que nós caímos. Se você for analisar, aonde que o homem caiu? No paraíso. Um lugar que ele menos esperava, Satanás apareceu, o induziu ao pecado e ele caiu. Aonde que Jesus venceu? Não foi no paraíso, foi no deserto. Então, no lugar que você menos espera, é o lugar que você mais tem que batalhar. No deserto é muito mais fácil de você vencer. Por quê? Porque no deserto você já espera tudo. O deserto é o lugar do lobo. O deserto é o lugar da serpente. Mas quando você está no paraíso, estou falando que tem pessoas aqui que estão no paraíso e estão fazendo coisa errada. Meu Deus. Tem pessoa aqui que está no paraíso e está vivendo a vida daquele jeito.
pensando que Deus nunca vai cobrar. Oh, Jesus. Aleluia. E Deus Senhor. vai cobrar. A sua lâmpada está se apagando. Você não Aleluia, percebeu, mas ela está se apagando. Oh, aleluia. Deus está advertindo porque Ele não quer que Oh, você glória, fique totalmente em aleluia, trevas. Jesus. Ele quer que você se levante. Ele Aleluia. quer que você se levante. E eu termino com uma parábola. Eu preparei outra coisa aqui, irmãos. Aqui está os Meu bolsinhos. Deus. Os irmãos quiserem ver depois, Deus sempre faz essa, né? O senhor não podia falar para mim agora, eu sempre falo em casa. Mas não, vou falar lá. Lá eu falo. Lá eu conto. Então tá bom, né? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Verdade, Amém. Jesus. Mas nós temos na Bíblia, em Lucas 15, uma parábola. Uma parábola muito conhecida. Filho pródigo. Muito conhecida, mas mal interpretada. E quando a parábola é mal interpretada, ela é mal aplicada. E quando é mal aplicada, isso vai gerar dano, morte e até desvios para alguns. Por que eu digo isso? Quando você abre Lucas 15, não são 3 parábolas. Mesmo que a epígrafe esteja 3 parábolas, né? Nas epígrafes tem lá a parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. É uma parábola só. E como que eu entendo isso? Pela escrita. Jesus começa falando. Chega 2 grupos perto dele. Chega publicano e pecador. Para o ouvir, a Bíblia diz. No versículo 1. No versículo 2 fala. Chegou escriba e fariseu para murmurar. 2 grupos chegando. Um para murmurar e outros para ouvir. Aí eles vão murmurar. Esse Messias não é santo, não é onisciente. Como que ele não sabe que esse povo é pecador? Como é que ele vai ficar em volta desse povo aí? Ele vem para a porta para conversar com eles. Ele deixa lá os pecadores. Vou responder para os saduceus, para os escribas. E ele fala, deixa eu contar uma história para vocês. Presta atenção, irmãos. Os irmãos vão entender. Deixa eu contar uma história para vocês. Você sabia que qual pastor que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa 99 no deserto, não é no aprisco, no deserto, e não vai atrás daquela que se perdeu? A resposta é simples. Nenhum homem faria isso. Nenhum. Mas como ele está falando da perspectiva de Deus, do próprio Cristo, ele faz isso. Eita, Jesus. Ele faz isso. Ele está falando, deixar no deserto. O deserto é o que, irmãos? É pior do que deixar no aprisco. Porque no deserto é o lugar do lobo. E lobo, para ele, ovelha é o quê? Comida. É comida. Ele falou, eu me arrisco por causa de uma. Eita, glória. Aí ele está falando, continuando no texto. Essa ovelha foi perdida onde? Ela se perdeu fora de casa. Ela se perdeu fora de casa. Olha a história que ele está contando para os fariseus. Ele está na porta falando com eles. Essa ovelha se perdeu fora de casa. Mesmo que ela quisesse voltar, encontrar o pastor, ela não conseguia. Por quê? Ela sabia que estava perdida, mas não sabia como se encontrar. Precisava de auxílio. Mas aí ele continua. Ele fala, quando ele encontrar, ele carrega ela no ombro, feliz, se alegra. Aí ele fala, da mesma forma a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Aleluia, E Jesus. ele está ensinando para os escribas e fariseus. Enquanto lá dentro está quem? Os pecadores e publicanos. E ele está aqui ensinando, respondendo a murmuração. Ele fala, ou qual mulher que perdendo 10 dracmas, perdendo uma dracma entre as suas 10, não pega, acende a candeia, varre a casa até encontrá-la. A dracma foi perdida onde? Dentro de casa. Ela sabia que estava perdida? A dracma não sabia que estava perdida. Dracma é um valor. Não sabe que está perdida, porque foi perdida. Se você foi perdido, você não sabe. Agora, o que você perde, você tem consciência. Mas aquilo que foi alguém que perdeu ela. Aí os irmãos vão entender. Aí ele fala, agora eu terminei essas 2 parábolas, e agora eu vou ensinar para vocês. Eu contei só essas 2 só para preparar para essa. E ele começa. Existia 2 filhos. Ó, a ovelha que saiu, se perdeu fora de casa, o filho mais novo e o filho mais velho, perdido dentro de casa.
Eu entendo isso pela narrativa, porque ele vai falar que o filho sai, pede para repartir a herança. E o que o pai fez? A Bíblia diz que não deu a herança só para um, repartiu entre os dois. Repartiu para o escriba e fariseu, repartiu também para os pecadores. A herança foi para os dois. Faz o que vocês bem entender da liberdade que eu dou. Meu Deus. Faz o que vocês bem entender. Aleluia, Jesus. Um decidiu sair, foi honesto. Oh, Eu quero aleluia. é pecar mesmo. E foi. Pecou. Isso não é louvável, não, mas foi. E o pai angustiado fica esperando. Ele volta, cai em si, se arrepende. Quando ele chega em casa, o pai faz um banquete. E quem que chega lá fora? Quem que chega lá na porta e fala, mas que festa é essa aí? Que barulho é esse? Quando eu saí de casa não tinha festa nenhuma? Que barulho é esse? Eu estava trabalhando pro Senhor e essa festa aí? Aí vem um servo falar para ele. Fala que seu filho que estava perdido, ele voltou. E seu pai está dando uma festa para ele, para receber ele. Aí a moeda que foi perdida. Jesus está falando pro escriba e fariseu. A moeda que foi perdida, ele fala, você não quer entrar também não? Para a festa? Vamos entrar para festejar. Esse era o seu irmão que estava perdido e foi achado. Agora ele foi encontrado. É motivo de nós regozijarmos e se alegrarmos. Porque esse meu filho estava morto, se perdeu. Estava perdido e foi achado. E ele está falando para quem? Para o escriba e fariseu. No começo da parábola, irmãos, o filho mais novo estava onde? Fora de casa. E o filho perdido estava dentro. E no final da parábola, o que aconteceu? O filho que estava fora estava dentro. Porque se arrependeu. E o filho que estava dentro, que não se arrependeu porque nem sabia que estava perdido, que é no caso do escriba e fariseu, eu não entro. Eu me recuso a entrar na festa. Jesus termina a parábola chamando eles. Vem também. Vamos se sentar com eles aqui para ouvir. Quem sabe vocês se arrependem. Você percebe que Jesus chama tanto o hipócrita como... E ele ensina para nós essa parábola. Nessa parábola ele ensina que para Deus vale, ele se ofende muito menos com um pecador arrependido do que com um santo hipócrita. O santo está dentro de casa, mas não ama ninguém. Ele está dentro de casa, é um ótimo servo. Para serviço ele é bom. É aquele camarada, para orar, conta comigo. Conta comigo. Mas fulano de tal acabou de voltar, não tolero. Não ouço uma palavra da boca desse ser humano. É o filho pródigo. Nós, a vida toda pensamos o quê? Que o filho pródigo é o que saiu. Mas o filho pródigo é o que está dentro de casa. Aleluia, Jesus. Porque aquele que se arrepende, Oh, aleluia. ele tem muito mais valor para Deus do que aquele Oh, que glória, acha que é aleluia. perfeito. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. nessa Aleluia, noite. Jesus. Deus em Cristo continue